Europeus na final, brasileiro não decepcionou muito e dá pra ver que a nossa divisão é uma das principais do mundo. Antes disso, se inscreva, compartilha, deixa o like, vamos comentar da semifinal e da final que vai ocorrer esse domingo. E vamos pro jogo. Primeiramente, Chelsea e Fluminense, onde Chelsea foi superior, principalmente dos desfalques do Fluminense, que perde o, o coração no meio-campo, que é o Martinelli, para essa semifinal, suspenso. Perde Samuel Xavier e perde um dos melhores zagueiros também, que é o Freitas, para compor o esquema de marcação de três zagueiros que estava sendo utilizado pelo Renato Gaúcho. Porque o que a gente viu é o lado esquerdo do Chelsea dominar o lado direito com o Guga lá, sem poder fazer muita coisa. O Samuel Xavier não estava em campo, então vimos que deu uma diminuída, uma queda legal. E o meio-campo também parecia que o Chelsea fez o que fez contra o Palmeiras e fez o que fez contra o Fluminense por causa principalmente de uma se ter uma presença de coração lá, parecia, sem o Martinelli. E não rolou. Não rolou, vamos dizer assim, tipo assim, a torcida do Fluminense foi magnífica. O Fluminense até tentou jogar no segundo tempo, mas o primeiro tempo é totalmente do Chelsea. E há por vias que é por mal, né? O João Pedro deu muita grana pro Fluminense, pá, mas foi lá, chegou nas oitavas de final e nas quartas de final e cravou na semifinal dois gols contra o seu ex-clube, dois gols de cria Xerém, e só assim pro Fluminense cair, né? Com dois golaços de uma cria sua que mostra como a base do Fluminense é grande, assim, né? Que esse João Pedro tava no Brighton, todo mundo questionava, agora ele tá no Chelsea, todo mundo quer na seleção. É incrível. Mas o que dá para comentar mais desse jogo é que o meio-campo, principalmente, né, foi dominado pelo Chelsea e quando perdeu essa qualidade de meio-campo, o Renato não soube recompor. Foi colocando o Lima, foi tirando o Ergos, foi tentando colocar o Canóbio para dar uma intensidade e conseguiu acertar, não conseguiu acertar para recompor tudo. E o Cano mal, entrou o Everaldo que Aleluia chutou, né, principalmente, que chutou, perde a oportunidade contra o Alex Sanches, mas tentou, foi guerreiro, foi guerreiro. Não vou dizer assim. A única forma de marcar o gol com o Fábio era dois golaços daquele que o Cria de Xerém fez, o João Pedro. Isso que é incrível, mano. Que mesmo com pouco orçamento, chegou até aqui e deu jogo. Esse realmente competiu contra o europeu, mesmo perdendo de 2-0. E o Chelsea que de subestimado vai para subestimado de novo, porque o PSG é muito grande. E já partindo um pouco pro jogo do PSG e Real Madrid, que é a massa, hein? Esse aí eu consegui acompanhar um pouquinho mais, que eu tava fazendo trabalho no jogo do Fluminense. Me dei uma estudadinha. Mas o que eu realmente vi foi Real Madrid e PSG que amassa de bola. Primeiro, os dois gols é falha grotesca. Primeiro do Asensio, que ele não sabe chutar uma bola pro alto, perde a bola. O Courtois vai na barra do Dembélé, faz o pênalti, mas a bola sobra pro Fabian Ruiz, que faz o gol. Depois o Rudiger domina, dá uma furada histórica, histórica. E o Dembélé cai cara a cara com o Courtois, bate no cantinho, colocando assim como ainda candidato à bola do mundo, né? Tá jogando muita bola o Dembélé. Isso que estava machucado, pá. E depois, isso aí nos primeiros 10 minutos, tá? Ocorreu esses dois gols. E ainda teve um lance que o Courtois fez um milagre com o pé, no primeiro lance do jogo praticamente. E o terceiro gol sai no tic-tac. Tic-tac, tiro do Barcelona, rolou a bola. Só chega. O Fabian Ruiz só chega para empurrar, tirando totalmente do Courtois, sem chance. E o quarto gol, já tava, o time já tava muito lá em cima e não conseguiu segurar a pressão do PSG, que depois que fez o terceiro, diminuiu o ritmo absurdamente, absurdamente. E o que vamos falar? Que Mbappé piora o time, porque ele entra como titular, sai do PSG e o time fica nulo no meio-campo. Nulo. Perdeu uma posição de ataque. Não, colocou ele no ataque e tirou o potencial do Vini Júnior e do Gonzalo Garcia, que movimenta muito mais que ele e
coloca mais intensidade do que ele, eu diria. E também com a suspensão do Arnold, sem o Huijsen, o Xabi teve que desmontar todo o sistema defensivo, colocando um esquema de 4, né, atrás, que estava jogando com 5, praticamente, com o Arnold mais liberado, tudo. E fez muito BO, assim, porque o Valverde, também é o coração no meio-campo do Real, foi jogado pela lateral direita. E com isso perdeu totalmente a intensidade também no meio-campo, com o Tchouaméni, Bellingham e o Arda Güler. E foi perdendo, e parecia que depois do 3-0 o Real Madrid tava assim, ó, me bate. Parado, tipo assim, ninguém marcava, deixava o PSG tocar a bola, tava tipo conformado com o placar e no momento buscou esse 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Não buscou, não buscou. Isso que eu achei incrível, tipo assim, a falta de competência ou querer ganhar. Vamos dizer assim, querer ganhar. Falar assim, o jeito do Real Madrid vai decidir mais uma vez, porque o meio-campo não marcava, o ataque não marcava e a zaga tava, tipo, assim, e aí, vão me ajudar ou não? Porque depois começou a acelerar o jogo, teve mais um gol anulado, teve tudo ainda depois. E o Real Madrid só chutou uma vez no gol, que foi com o Militão nos 80 minutos voltando de lesão. Pra você ter uma noção, na minha opinião, o Militão foi o melhor da partida. Do Real Madrid, né? Do Real Madrid foi o melhor da partida. Porque no quarto gol, do Gonçalo Ramos, ele que marca, ele que tenta tirar a bola. Aí ele tá marcando dois, se eu não me engano. Pá, toca pro Gonçalo Ramos sozinho na área, em meio de de três marcadores do Real Madrid. Assim, e aí? E aí? Aí ele vai, desarma uma na frente e chuta pra primeira defesa do Donnarumma. Por isso que tá na capa do Donnarumma deitada. Porque não fez nada. Se tivesse deitado numa rede, colocado uma rede pá, no gol dele e dormido, não ia dar porra nenhuma. E também dá uma melhoradinha o Real quando o Valverde cai um pouquinho pro meio, que ele chuta, bate no Beraldo. E temos que ver o que vai ser esse Real Madrid meio desmontado. Tipo assim, quando perder duas ou três peças, que o Xabi Alonso vai fazer, porque viu que perdeu duas, três peças, o time desmontou. E ele, em nenhum momento, pensou assim: vou colocar o Rodrigo. Isso que eu também acho muito estranho, que o Rodrigo dá uma versatilidade, dá uma intensidade maior que os atacantes de frente. Mas falando um pouco do PSG, uma partidaça. Eu nem achei, não é a melhor partida do PSG, porque eu acho que foi ao comum eles terem marcado os 4-0, podia até ser mais, mas nitidamente depois do terceiro gol eles pouparam, ficaram tocando passe e viram que o Real Madrid não ia pressionar nada, nada. Aí, fazer o quê? Ficou tocando passe, Marquinhos e Beraldo muito bem, Hakimi no momento subindo. O Vitinho que joga é um absurdo, depois no final da partida ele termina na lateral esquerda, pra você ter uma noção. E aí foi tirando Dembélé, colocou no Gonçalves, tirou no Kivara, colocou no Barcola, tirou esqueci o ponto direito, o Doué colocou o Kim, e o eleito do jogo foi o Fábio Ruiz pelos dois gols, mas nem acho que ele tenha sido o melhor em campo. Talvez eu colocaria o Vitinha como o melhor em campo, mas nada contra. Indo para final, que vocês estão vendo aí, low profile versus subestimados. Como foi dito no, na UEFA Champions League que o PSG ganhou, eles são low profile, que é o PSG low profile, que não tem grife, não tem nada, mas tem muito futebol por causa de um treinador que põe suas ideias de jogo, não depende de uma pessoa focada para fazer gol, que é estrela, então é tudo um conjunto, é tudo operador da bola, que sim, tem uns que vão estar uma perninha a mais, né? Mas o Dembélé, principalmente, que vai ser eleito o melhor do mundo, se eu não me engano, agora. Mas é um time de operários da bola. Contra um time subestimado, que desde que pegou o Flamengo, tomou 3-1, vem melhorando. Que todo mundo achou que podia dar Palmeiras, não deu Palmeiras. Todo mundo podia achar que deu Flu, não deu Flu, deu o Chelsea. E cresceu o futebol, principalmente agora que o João Pedro jogou pra cacete.
O Cucurella tá fazendo tá fazendo uma grande Copa do Mundo. O Caicedo também. A quantidade de coisa clareando tá no jogo contra o Fluminense é absurdo, por causa do Caicedo e do Arias, né? Absurdo. E o Nkunku achou talvez uma posição dele, o Cole Palmer cresceu um pouquinho o futebol dele a partir das quartas de final contra o Palmeiras. Então tá se ajeitando esse Chelsea. E esse Chelsea ajeitado talvez seja muito perigoso do que o Chelsea que estava antes. O Enzo Maresca colocou na sua cara um pouquinho mais. Tem que ver como esse Chelsea vai jogar, principalmente contra o PSG, que é um time muito ofensivo para frente, que quer ganhar a todo custo. E é isso. Quem vocês acham que ganha esse mundial de clubes? Se inscreva, compartilha, abraço e deixa o like.